Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Vamos ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Grita: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode sentar, igreja, e glorificar a palavra. Glorifique a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus.
para o povo de Israel. Tremendo esta parábola do Senhor Jesus Cristo, para nós também, nesta manhã, mostrando a realidade da vida presente e mostrando a realidade da eternidade. Os irmãos, prestem atenção que o Senhor Jesus traz esta parábola falando de dois homens, mostrando o seu viver nesta terra, mostrando a sua conduta nesta terra. Jesus deixa claro que a vida do rico era uma vida de regalias, era uma vida esplêndida, era uma vida sem arrependimento. Aleluia. A Bíblia chega a dizer que ele vivia todos os dias uma vida regalada e esplendidamente. E também fala sobre Lázaro, que era uma vida sofrida, uma vida de tribulações e aflições, aleluia, e necessidades, e ninguém lhe dava nada, porque desejava comer as migalhas que caíam da mesa dos ricos, aleluia, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Ou seja, Jesus está mostrando a vida destes homens em vida, vivos. A vida do rico era uma vida sem nenhum pingo de temor a Deus. E Lázaro representa aqueles que têm sido pobres de espírito na presença do Senhor. A vida deles iam seguindo nesta parábola. O rico levava a sua vida regalada e Lázaro levava a sua vida sofrida, a sua vida de necessidade, aleluia. Mas no versículo 22, a Bíblia mostra a eternidade desses homens, para onde eles foram, que direção tomaram depois que morreram. Veja o que diz o texto sagrado, versículo 22. E aconteceu
tribulações e necessidades e até mesmo pobrezas, aleluia. Mas quando chegar o último fôlego de vida da nossa respiração, sejamos recolhidos pelos anjos e levados para o seio de Abraão. Aleluia! Do que levar uma vida de regalias sem arrependimento. Porque se os irmãos entenderam a leitura do texto, o rico não se arrependeu. Então vale a pena, irmãos, levar essa vida de grandes tribulações, de grandes aflições, de grandes perseguições, aleluia, desejando até mesmo muitas coisas, mas não tem condições para comprar, mas está com Jesus Cristo, porque Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque vosso é o reino dos céus. Aleluia! Então vale a pena servir a Jesus Cristo no meio de grandes aflições, mas arrependidos. A parábola mostra que Lázaro, mesmo com tanto sofrimento, ele tinha se arrependido e vivido a palavra de Deus. Veja que a Bíblia mostra a eternidade desses homens. Lázaro foi levado pelos anjos. Quem quer ser levado pelos anjos? Aleluia! Chegar no último fôlego de vida, morrer, e vinham os anjos e nos levaram para o seio de Abraão. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Meu Deus do céu. E quem não é levado pelos anjos é levado por quem será ele? Meu Deus do céu. Eu ouvi um relato, um testemunho verídico de um médico que estava na UTI e saiu todo mundo daquela UTI, e Deus mostrou para ele que tinha um paciente que estava a ponto da morte, que era uma coisa tão terrível, como se fosse um filme de terror. Contava aquele médico no seu depoimento que até mesmo caiu uma fase da energia do hospital, ficou meio que escuro, e ele viu aquela sombra negra maligna que levava sobre o leito daquele hospital a alma daquele homem em uma morte terrível. Meu Deus do céu. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que ou é levado pelos
seio de Abraão, ou é levado para o inferno pelos demônios. Em uma das pregações do pastor Lorival de Almeida, ele falava sobre um diácono da nossa igreja, que chamava os seus filhos, já estava no leito para a morte, que chamava os seus filhos, a sua família, para se despedir deles. Aleluia! Porque já tinha 2 homens de branco do seu lado, só esperando ele morrer para serem levados para o seio de Abraão. Então, o crente salvo quando morre, quem toma conta da alma dele é os anjos do Senhor. Testemunhos verídicos que confirma a Bíblia Sagrada, que confirma com a Bíblia Sagrada. Eu já ouvi testemunho de uma irmã, de uma moça que vivia drogada, terrivelmente drogada, vivia uma vida sem Deus, sem Jesus, sem arrependimento. E chegou um dia que lhe deu uma overdose. Aleluia. E a Bíblia, ou melhor, e ela dizia que quando ela morreu naquela overdose, o chão se abriu debaixo dela. E ela começou a descer para o abismo. E ela se lembrou de Deus naquela hora. E ela se lembrou de Jesus naquela hora, e clamou
passar por grandes tribulações e aflições, porque nós vamos para um lugar de consolo. Meu Deus do céu. E agora nós vamos ver para onde foi que o rico foi. Eu só sei que não foi para um lugar muito bom. Não foi para um lugar, foi para um lugar que ninguém quer ir, que ninguém quer. Mas ele foi, desceu. Veja o que diz o versículo 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Meu Deus do céu. O que quer dizer Hades, igrejas? O que quer dizer Hades? Quer dizer inferno. O lugar que o rico sem arrependimento estava é um lugar que ninguém quer ir. Inferno, lugar de tormento. Veja onde ele está. No Hades, versículo 24, e clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meu Deus do céu. Para onde o rico sem arrependimento foi, é um lugar que ninguém quer ir. Gritando desesperado, gritando por socorro, gritando por misericórdia, gritando por refrigério, gritando por perdão, gritando para sair das chamas do fogo do inferno. Mas não foi respondido, não lhe foi concedido, não lhe foi concedido misericórdia, não lhe foi concedido o refrigério, não lhe foi concedido sair dali, não lhe foi concedido aquilo que pediu. Pediu compaixão, porque estava sendo atormentado. Muitos brincam com a palavra de Deus, achando que a eternidade é um conto de fadas, achando que a eternidade é como se fosse uma ficção, é como se fosse uma história científica, é como se fosse uma historinha. Não se engane com isso. Jesus está mostrando a realidade desta terra, nesta parábola, e Jesus está mostrando a realidade após a morte. Então vamos nos preparar para a eternidade, igreja. Meu Deus do céu. O tormento
foi negado também. Se você quer alcançar alguma coisa de Deus, então clame enquanto você está com vida. Se você quer o refrigério para a alma, você tem que buscá-lo aqui e não lá na eternidade. Se você quer misericórdia, perdão de Deus, você tem que clamar aqui, porque lá embaixo não vai haver resposta, não vai haver refrigério, não vai haver misericórdia, não vai poder sair de lá. Vamos nos arrepender enquanto estamos em vida, para quando chegar aquele grande dia, sejamos preparados para ser levados pelos anjos para o seio de Abraão. Se prepare, você está achando que a eternidade é como muitos estão pregando por aí, porque existem seitas que batem na sua porta, que dizem que não existe inferno, que dizem que não existe condenação, mas a Bíblia desmascara as seitas e os falsos profetas dentro desta parábola do Senhor Jesus Cristo. Existem seitas que pregam de não haver inferno, a ponto de dizerem que vão se reencarnar em outra pessoa, de que vão morrer e vão voltar, vai voltar numa pessoa rica, quer voltar numa pessoa bem-sucedida. Isto é o Evangelho segundo Allan Kardec, que tem esta doutrina maligna e demoníaca, mas a doutrina do Senhor Jesus Cristo diz que quem cai no abismo não volta mais. Não existe reencarnação, não tem como sair mais de lá. E a Bíblia prova isso. Muitas seitas que pregam, até mesmo dizendo que isso aqui, esta palavra que nós acabamos de ler, que estamos pregando nesta manhã, não passa de uma mera história do Senhor Jesus. Tem aqueles que não creem, acham que é só uma parábola, acham que é só uma representação. Não, a Bíblia, Jesus está mostrando a realidade da eternidade por meio desta parábola do Senhor Jesus Cristo. Tem aqueles que o diabo engana, dizendo que demônios não existem, dizendo que Satanás não existe, é uma ficção que os cristãos criaram, que a Bíblia criou. Isso é a história dos homens. Então o diabo quer enganar de diversas maneiras, dizendo ele mesmo para eles que ele não existe, dizendo para eles mesmos que o inferno não existe, que não precisa de se arrepender. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo desmascara o falso evangelho segundo Allan Kardec, a doutrina da reencarnação. A palavra de Deus desmascara os falsos profetas, dizendo que não existe inferno, quando a Bíblia está mostrando um lugar de tormento. Se você não se arrependeu ainda, você precisa se arrepender para não ir para o inferno. Não leve uma vida sem temor de Deus. Não leve uma vida sem arrependimento. Não leve uma vida sem a santidade. Não leve uma vida sem a obediência, não, de maneira nenhuma. Tenha amor na sua alma. Leve uma
esteja compreendendo a palavra, diga glória a Jesus. Vamos continuar a leitura. Cuidado com os enganos que estão por aí, igreja. O diabo tem se levantado terrivelmente. Tem se levantado terrivelmente nesses últimos dias. Mas só o rico sabia onde ele estava. Versículo 25. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Meu Deus do céu! Lázaro estava sendo consolado. O rico estava sendo atormentado. Versículo 26. E ele disse, isso aqui é o rico falando, lá no abismo, lá nas chamas do fogo do inferno. E ele disse, Abraão falando, melhor dizendo, e ele disse, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aqui ainda é Abraão falando, na verdade Jesus mostrando que existe um abismo. Não dá para os de lá passar para cima e nem os de cima passar para baixo. Agora é o rico falando, e ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Veja, o rico caiu lá no abismo, no lago de fogo, e disse que tinha 5 irmãos que viviam a mesma vida que ele estava levando quando estava vivo. E disse, para que alguém pregue para eles se arrependerem, para que alguém dê testemunho para eles não virem para este mesmo lugar que eu estou. Então ele sabia que a vida dos irmãos dele, que estavam levando, iriam levá-lo para o mesmo lugar que ele estava. Meu Deus do céu! E disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí o rico replicou, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja o desespero. Os meus irmãos que estão na terra estão vindo para o mesmo lugar que eu estou. Manda que Lázaro pregue para eles. Não pode. Tem Moisés, tem os profetas, tem os pregadores da verdade que ainda pregam a verdade. Ouçam eles e se arrependam. Veja que ele diz, se algum dos mortos for te ter com eles, são meus irmãos, que estavam em vida, a minha família, ele diz, eles se arrependeriam. Mas Abraão disse, não tem quem pregue
nós vamos ler mais alguns versículos que provam que o inferno, que a perdição está para baixo, desmascarando ainda mais os falsos profetas que pregam em suas heresias, dizendo que não existe inferno, que não existe condenação, quando a Bíblia mostra categoricamente que a perdição, ela existe, que o inferno, ele existe, e a Bíblia mostra, concordando com isto, no livro de Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 24, a Bíblia diz: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. E ainda pregam dizendo que não existe inferno, não existe condenação. Nós vamos para São Mateus, capítulo 25. Oh, glória a Jesus, porque concorda a Bíblia Sagrada com tudo isso que nós estamos falando aqui. São Mateus, capítulo 25, versículo 41 e o versículo 45. Veja o que diz o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 45 e 46. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, a mim não o fizestes. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Apocalipse, concorda a Bíblia Sagrada. Bendito seja Deus, bendito o nome de Jesus. No capítulo 20 e no versículo 14 e no versículo 15, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu Deus do céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas enquanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meu Deus do céu. Voltando um pouquinho só, no versículo 10 do capítulo 20, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo
capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Todos estes versículos desmascaram o falso evangelho do espiritismo segundo Allan Kardec. Todos estes versículos da palavra de Deus desmascaram os falsos pregadores que dizem que não existe inferno e que a Bíblia mostra que o inferno está para baixo. Se arrependa para você não ser lançado lá. Se arrependa para você não ir para lá. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos nos arrepender, igreja. Ouvintes aí no ponto de ônibus, se arrependam para não ser lançado no fogo do inferno. Aceite a palavra de Jesus. Aceite a Jesus. Se arrependa. E vamos nos preparar para este grande dia. Coloca-se de pé, igreja. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, prepara a minha vida para a eternidade. E que quando eu morrer, não sei daqui a quantos anos, o Senhor prepare a minha vida. O Senhor prepare a minha alma para ser levada pelos anjos e não pelos demônios. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo, prepara a minha vida, prepara a nossa vida, dentro desta palavra, nos ensinando, nos libertando cada